Ou seja, você achou piada? Não. Factoide não é sinônimo de piada. Olha aí, ó, é o Zico. Gente, eu não tô levando muito a sério, tá? Sou Flamengo, pra mim, puro marketing. Agora, é óbvio, e aconteceu o que eles queriam, tá viralizando. Tudo que é lugar já tá viralizando, rede social, Zico fazendo um pronunciamento, né? E a gente vai falar da seleção brasileira aqui, que é o que a gente diz, é insuportável data FIFA é chato, e vai ver por isso, né, que a diretoria do Flamengo resolveu fazer isso. Bom, não está se falando nada de Flamengo, vamos fazer ser falado, até porque data FIFA é aquilo que você sempre fala, né, Mauro César Pereira? É chato, cansa, é demorado, é tipo aquilo, demora para passar. Quando uma coisa é ruim, ela demora para passar. E aí o Flamengo faz esse anúncio, Mauro César Pereira. Achou piada? Achou estratégia de marketing? Ou achou válido, Mauro? Boa tarde. É um factoide. Ou seja, você achou piada? Não. Factoide não é sinônimo de piada. Factoide é algo sem relevância. E algo sem relevância não merece minha atenção. Não vou ficar falando sobre esse tipo de coisa. É uma bobagem. Bobagem. Uma ação para chamar atenção. Não tem relevância. Qual a relevância? Amanhã, se a ONU concordar e tal, é um negócio simbólico e tal, eu acho isso. O assunto que interessa ao Flamengo é domingo, Juventude, 4 da tarde, quinta-feira, do outra semana, Estudiantes do Maracanã, às 21h30. É isso que interessa. Bruno Prado, Mauro César Pereira nem comentar quis, né? Porque ele acha totalmente sem fundamento. E você, Bruno, acha que foi uma estratégia de marketing do Flamengo? Ou realmente pode ser reconhecido e depois outros clubes buscarem também se o Flamengo conseguir se tornar uma nação simbólico-cultural? Não sei, me parece mais uma, sei lá, fazer uma graça com a torcida aí, uma brincadeira. Eu não sei. Se eu tivesse um clube, eu não ia querer ser reconhecido nada. Eu queria ganhar jogo, ganhar campeonato só. Mas me parece mais uma brincadeira com a torcida. Não sei se estão levando isso a sério mesmo, né? Se estiverem levando isso a sério, é uma coisa meio doida, né? Acho que uma coisa que não faz muito sentido. Se for uma brincadeira com a torcida, ok, né? Uma brincadeira na rede social. Mas se estiverem levando a sério, sinceramente eu não entendo o porquê buscar isso aí. Não entendo qual é o que o clube ganharia com isso, né? Se for uma brincadeira, ok, né? Aí tudo bem, faz parte das brincadeiras aí com rede social, né? E é um pronunciamento, né, usando o maior ídolo do clube, que o Zico agora tem o seu cargo, né, no Flamengo. O Zico é embaixador, né, lá no Flamengo. O BAP usou muito o Zico na campanha, e aí usa o Zico ali dessa forma, com bandeira no fundo. Eu acho puro marketing. Thiago. Tá? Puro marketing. Acho que nem o Flamengo acredite que isso vai acontecer, que a ONU vai aceitar transformar o Flamengo numa nação simbólico-cultural, mas é isso. O Flamengo está sendo falado num momento em que não se fala de nada. Fala, Mauro, você quer falar? Que eu vi que você pegou o microfone. É o seguinte, se o Flamengo valoriza tanto a sua torcida, tão plural, né, como nação, a esse ponto de querer ir para a ONU, pedir esse reconhecimento simbólico, antes disso, deveria primeiro dar uma atenção maior aos torcedores que ficam espalhados pelo Brasil, né? O Flamengo tem muito mais torcida fora do Rio de Janeiro do que no Rio. O sócio-torcedor do Flamengo não contempla esses torcedores, não há nada que os motive a se associar. O sócio-torcedor do Flamengo, ele não contempla o torcedor de baixa renda, né, que poderia dar uma contribuição módica, mas seria importante pelo simbolismo, pelo sentimento de pertencimento, né? E também pelo dinheiro que movimentaria. Se você tiver 1 milhão de rubro-negros que ganham pouco no Brasil inteiro, conseguindo doar R$5, são 5 milhões, dá $1 milhão quase, né? Dando um exemplo, tá? E dando alguma coisa em troca, que ele ganhe um brinde a cada tantos meses contribuindo, que ele possa, enfim. Nenhum esforço nesse sentido foi feito. Na verdade, o que se faz é se voltar cada vez mais para os associados, que é onde você tem o poder, né?
conter o voto no conselho, o voto para presidente. É essa a atenção maior dessa gestão, da outra que antecedeu também, das anteriores, é sempre isso. Então é muito curioso quando se quer utilizar a grande popularidade do clube, ou seja, seus milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil e até fora do país, para fazer esse tipo de ação. Porque é uma ação marqueteira, um factoide, isso não é uma coisa importante, né? É só um factoide. Mas ações sérias no sentido de incluir, se inserir dentro do Flamengo. O torcedor que mora, por exemplo, no Acre, e que é rubro-negro, fanático, que nunca foi ao Rio de Janeiro, talvez nunca vá, que nunca pisou no Maracanã, fazer com que esse cara possa participar, ser um associado, um sócio-torcedor, que ele pague pouco, ele ganha pouco, ele paga pouco, não importa, mas que ele não gere nem lucro, mas que ele se sinta parte integrante do clube, que ele tenha uma carteirinha de sócios-torcedor do Flamengo, que ele ganhe um brinde, que seja um adesivo, um chaveiro, uma canetinha, uma camisa depois de um ano, não oficial, mas uma camisa sócio-torcedor, alguma coisa que faça com que ele se sinta respeitado e até acariciado pelo clube. Isso não se faz, não se pensa nessa gente. Tá? Mas na hora de falar que somos 40 bilhões, aí tem esse discurso. Agora mesmo o Flamengo vai jogar no Maracanã contra os Estudiantes com ingressos caríssimos, na quinta-feira da semana que vem, né? Aí esgotou o setor norte, 18 mil lugares ali, os sócios compram, né? Vai lotar o estádio? Provavelmente sim, mas na hora da onça beber água, como está fazendo São Paulo aqui, vai lá e pôr um ingresso lá em cima. Aí o São Paulo também gosta de falar, né, que é o clube mais popular. Na hora do jogo importante, os preços não são nada populares. A gente entende que o jogo vale mais, mas o aumento é muito radical, assim, é um salto muito grande nos preços dos ingressos. Então, eu acho muito contraditório. Eu acho que o que deveria o Flamengo fazer é dar atenção para o seu torcedor, que está espalhado por todo o país e que não tem motivação para se associar, porque o único apelo para que você seja sócio do Flamengo, sócio torcedor, como de quase todos os clubes do Brasil, é você ter ingresso. Mas você mora longe, você não vai ao jogo. Você mora a muitos quilômetros, a milhares de quilômetros, a centenas de quilômetros, você não vai ao jogo. Não vai conseguir estar no Maracanã. Então, como fazer com que esse cara participe do clube, se associe, contribua de alguma forma e receba algo em troca? Até hoje nem se esboçou esse movimento. Pelo contrário, na gestão anterior, com o apoio de muita gente que faz parte dessa gestão, o Flamengo criou uma dificuldade maior para que o sócio, que eles chamam de off-Rio, que é o sócio torcedor, não é sócio mesmo, sócio proprietário, né? O cara que pode votar. Criou-se dificuldades para que essas pessoas possam se associar. O cara que mora em São Paulo, o cara que mora no Rio Grande do Sul, o cara que mora na Bahia, o cara que mora em Rondônia, né? Então, o Flamengo tem muitas coisas que ele deveria fazer antes, voltadas para o seu torcedor, repito, que não vive no Rio de Janeiro, e a maioria da torcida do Flamengo, tá? E não se vê muitos movimentos nesse sentido. Isso aí é um factoide, é uma coisa que não tem muita relevância, não vai mudar em nada para esse torcedor. O que vai mudar? O Flamengo foi reconhecido simbolicamente pela ONU como uma nação. É bom, aí o Al-Ahly do Egito pode pedir também, que tem tantos ou mais torcedores que o Flamengo, né? O Boca pode pedir lá na Argentina, né? E outros clubes muito populares aí pelo mundo podem pedir a mesma coisa. É legal, bacana, você vai ter o quê? Um símbolozinho da ONU. O que isso muda? Se o Flamengo perder para o Juventude domingo, aliás, sempre tem resultados ruins lá, né? E não ganhar do Estudiantes na quarta-feira é aprontar mais uma pataquada como contra o Peñarol ou contra o Olímpia. Não adianta nada isso aí. O que interessa ao torcedor é o time de futebol, tá? E tem um jogo importantíssimo no domingo, outro na quinta-feira. E se você quiser realmente valorizar o fato de ser uma, entre aspas, nação, porque tem tantos torcedores, deveriam olhar com mais carinho para os integrantes dessa nação, especialmente os que ganham pouco, tá? E que vivem aí pelo interior do Brasil e que são apaixonados pelo clube, tá? Eu vi, por exemplo, agora, eu fui passei uma semana, estive na Bahia, estive em Ilhéus, estava voltando para o aeroporto, eu vi uma casa, um muro branco com o escudo do Flamengo pintado e tinha uma frase, que eu não me lembro qual era, uma frase exaltando o clube, no interior da Bahia, no estado do Vampeta, longe aberto do Rio de Janeiro. O cara pinta o muro da casa dele com o escudo do Flamengo e uma frase. Talvez esse cara nunca vá ao Rio. Talvez nunca tenha ido ao Maracanã. Aquela história que eu te contei, que eu estive lá dentro do Amazonas, lá com os índios. Os índios com a camisa do Flamengo. Um monte, todos eles. Quer dizer, o que o Flamengo faz voltado para esse torcedor que está distante, que não está perto do Maracanã, mas que torce pelo Flamengo? Sabe? É isso que deveriam fazer, sabe? Tentar incluir esses caras de alguma maneira. Eu defendo isso há muito tempo, porque eu acho que sócio-torcedor do Flamengo deveria ter uma categoria de contribuição pelo valor até quase simbólico. E o Flamengo deveria ter uma meta, assim, eu quero ter 1 milhão de associados. Não tem, fala que tem 40 milhões de torcedores, não pode ter 1 milhão de associados. Pagando pouco.
que seja, mas pagando algum dinheiro e também recebendo algo em troca, né? Para que ele se sinta parte integrante daquilo. A palavra-chave aí é pertencimento. O cara se sentir parte integrante, sentir que o clube já olhou para ele de alguma forma, sabe, fez um aceno para ele. Mas não tem nenhuma ação nesse sentido feita. Nenhuma. E seria um marketing muito mais legal, né? Se você consegue multiplicar várias vezes o número de sócios e poder falar, olha, nós temos tantos milhões de associados e tudo mais. Muitos no Rio de Janeiro, na região e tal, que podem frequentar o Maracanã porque estão próximos, e outros tantos aí pelo Brasil, né? Por exemplo, se você for um sócio morando a 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro, existe algum projeto, algum plano que você possa fazer um pagamento mensal e uma vez por ano você possa ter uma prioridade no ingresso? Digamos que o cara se programe. Não, uma vez por ano eu vou ao Rio e ver um jogo do Flamengo no Maracanã. Tem isso. Existe um pacote feito para essa gente, para essas pessoas? Desconheço. E mexeram agora no plano de sócio-torcedor, mudaram os nomes e tal. Isso é muito mais importante do que esse factoide que eu falei. Factoide é uma coisa pouco relevante. É uma coisa que não tem muita importância. É só um factoide.